Graça e paz, amém? Os irmãos podem se assentar. Vou pedir para você que trouxe a sua Bíblia, pegue ela na sua mão, nós vamos abri-la no livro de Efésios, capítulo 4. Você que não trouxe a sua Bíblia ou não tem, você pode acompanhar conosco aqui no telão. Nós estamos usando a versão revista e atualizada, a versão adotada aqui pela igreja. Amém? Ao longo desses dias, nós temos como direção para a nossa igreja falar sobre a unidade, a igreja integrada. Então, nesses primeiros 6 meses, Deus tem dado essa direção ao pastor Jorge e à pastora Margot, e nessa noite não será diferente. Nós vamos falar um pouco sobre a unidade do Espírito. Eu gostaria de ler esse texto com você. Vamos ler juntos? A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Eu queria ler com você, mas eu gostaria que você lesse comigo. Nós vamos aqui no telão, versículo 4. Cauã, por favor, nós vamos ler juntos, em unidade aqui. Os irmãos estão conseguindo enxergar aí? Amém? Vamos juntos, 3, 2, 1. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, Pai de graça, nós te rendemos todo louvor, assim como já cantamos hoje aqui. A tua igreja reunida, juntos em uma só voz, declaramos louvor, declaramos adoração. Em unidade, Pai, estamos aqui presentes para aprender a Tua palavra, e que a Sua palavra ecoe em nosso coração e reverbere, Pai, o Seu desejo, o Seu propósito para cada um de nós aqui nessa noite, para que possamos sair daqui mais unidos, mais firmados em Ti. Por isso nós nos rendemos e nos abrimos a essa palavra, que é lâmpada e luz para o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, amém. Glória a Deus. Essa palavra o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Efésios, e ele vai começar aqui no versículo 1 dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. É um clamor de Paulo, é um desejo de Paulo. Por que Paulo faz isso? O Paulo, ele tinha um costume nas suas cartas, nós podemos ver isso lá no livro de Romanos, que é muito semelhante ao que ele faz aqui em Efésios. Ele começa trazendo uma doutrina, um ensino para a igreja, que nos termos teológicos a gente fala que é a doxologia, aquilo que é a verdade de Deus, a doutrina de Deus para a igreja, aquilo que os apóstolos escreveram, aquilo que eles trouxeram de ensino. E aqui no livro de Efésios, até o capítulo 3, Paulo ele está trazendo as instruções doutrinárias para a igreja. E do capítulo 4 em diante, ele vai trazer as questões práticas de viver da igreja. É o dia a dia da igreja, como a igreja deve se comportar, como a igreja deve viver, como a igreja deve
viver o evangelho. Aí já sai das questões doutrinárias, mas é como pegar aquela doutrina e trazer para o dia a dia, para a prática, para a minha realidade com meu esposo, com a minha esposa, como trazer isso para a realidade com meu filho, no meu trabalho, como é que nós trazemos isso para a nossa prática, que a teologia fala sobre a ortopraxia, é algo prático. E aqui nesse momento, Paulo ele vira a chave, ele virou a chave aqui nesse texto, né, que nós lemos, e ele está começando a trazer questões práticas da vida da igreja, da realidade da igreja, e é isso que nós vamos aprender hoje aqui, nesses 6 versículos. Esses 6 versículos, eles dão base aqui para nós falarmos uma pregação inteira. E eu queria que você abrisse aí, se você está com a sua Bíblia, abra, mas se não, vai colocar aqui no telão, Romanos 12, é a mesma virada de chave que Paulo faz. E lá em Romanos 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos. Da mesma maneira que ele fez aqui em Efésios, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. A sua maneira de cultuar a Deus é através do seu corpo, de forma racional. E da mesma maneira, Paulo aqui, ele faz essa palavra de rogo-vos, para ditar um novo momento aqui do ensino dele, para questões práticas de como nós devemos viver como igreja. E aí ele vai dizer essas questões práticas para nós aqui. E ele começa dizendo assim: para que nós andemos de um modo digno da vocação pelo qual nós fomos chamados. E aí fica a questão: eu fui chamado? Deus me chamou? E eu creio que você e eu, que um dia reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos num caminho. Jesus é a porta, assim como diz a palavra de Deus. E aqueles que ouviram a voz do bom pastor, tiveram a oportunidade de entrar por essa porta. A porta da salvação, a porta da graça, a porta do amor de Deus pela humanidade, por você e por mim. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Se você e eu estamos nessa noite aqui, é porque um dia nós pudemos ouvir a voz do bom pastor nos chamando. E aqui Paulo ele diz assim: olha, diante de todo o ensino, e o ensino de Paulo é o evangelho, assim como ele diz lá em Romanos, que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo ele traz o ensino do evangelho, fala da obra da cruz, fala da ressurreição, fala do amor de Deus expresso pela humanidade, fala de todas essas coisas. E depois de explanar tudo isso, ele vai clamar, ele vai rogar para que a igreja possa andar de forma digna da vocação pela qual ela foi chamada. A igreja, ela é a porta-voz de Deus aqui nessa terra. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade aqui. Porque Paulo ele vai trazer esta palavra de despertamento, porque o pedido dele não é apenas uma exortação. Essa palavra no original, rogo-vos, tem uma intenção muito forte de chamar a nossa atenção para um despertamento, uma palavra que nos encoraja a vivermos de forma plena aquilo que Deus espera que nós vivamos. Deus ele sonha com você, Deus ele sonha comigo, Deus ele deseja que nós vivamos à altura do chamado que ele tem para cada um de nós, sem exceção, para todos que ouviram a voz de Cristo os chamar. E Paulo ele clama, ele exorta, ele roga para que nós possamos andar de um modo digno. A conduta cristã tem a sua origem na doutrina cristã.
Por isso eu quero reforçar aqui com você, e assim como eu já falei nas minhas pregações, eu sempre falo, todas as vezes eu vou falar. A nossa igreja ela é pautada em 4 pilares. E um dos pilares da nossa igreja é o ensino. Como nós vamos viver a vida prática de igreja sem conhecer a palavra de Deus? Você pode estar buscando viver de forma prática a palavra de Deus na sua vida. Mas se você não tem o conhecimento da palavra, você pode estar sendo enganado e vivendo coisas que Deus não quer que você pratique. Existe muito ensino errado. Por isso eu quero reforçar você que venha na escola bíblica dominical. A nossa igreja defende isso com unhas e dentes. É muito importante nós participarmos da escola bíblica dominical. Nós temos escola bíblica dominical para os adultos, às 9 horas da manhã, e para os jovens, às 5 horas da tarde, no sábado. E de domingo às 9 para a igreja. Está aberto o convite para todos. Por quê? Para nós vivermos de uma maneira prática, que é o que Paulo nos exorta aqui, nós vamos falar sobre isso, é importante nós conhecermos a palavra. Uma doutrina sadia gera em nós práticas saudáveis. Se eu quero viver uma vida cristã saudável, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E nós aprendemos a palavra, uma das maneiras que nós temos para aprender é na escola bíblica dominical. Então eu convido você a participar da escola bíblica. Andar de um modo digno da vocação que o Senhor espera de nós é andarmos tendo clareza do chamado à graça de Deus em Cristo. E sermos dispostos e prontos a servir ao nosso Deus com toda a nossa dedicação, com todo o nosso empenho, e estarmos dispostos a pregar a mensagem do Evangelho. Isso deveria fazer parte da nossa vida. Andar de um modo digno da vocação que o Senhor espera de nós é nós pegarmos essa obra de salvação que um dia nos alcançou e de tal maneira podermos ir compartilhar essas boas notícias, não apenas com a nossa voz, mas com as atitudes de verdadeiros homens e verdadeiras mulheres que servem e que amam ao nosso Deus. E como nós fazemos isso? Paulo aqui ele deixa muito claro, ele compartilha conosco 4 virtudes, 4 características de como nós podemos viver de um modo digno. E a primeira virtude que Paulo traz para nós aqui está no versículo 2. Versículo 2 ele fala as 4 virtudes, que são virtudes de extrema importância para você e para mim, se nós queremos viver de um modo digno, da vocação a qual nós somos chamados. Então, de forma prática, como nós podemos viver de um modo digno? Paulo ele traz aqui para nós 4 virtudes. Em cima dessas 4 virtudes que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, para que nós possamos refletir. Será que eu tenho me atentado a isso? Será que eu tenho sido de fato praticante dessas virtudes? Será que eu tenho sido roubado em alguma delas? Para que nós possamos, como igreja, viver essas virtudes na nossa vida. E a primeira virtude que ele coloca aqui é a humildade. Com toda a humildade. O conceito de humildade, quando nós falamos de humildade, muitas vezes nós não entendemos esse conceito e da maneira que as pessoas na época que Paulo estava compartilhando entendiam o conceito de humildade. É muito diferente do que nós entendemos hoje, né? Para eles a humildade não era algo bem visto. A humildade naquele tempo em que Paulo escrevia era visto como algo ruim. A humildade para o grego não era algo bom. O conceito de humildade ele muda a partir da vinda de Jesus. Nem no Antigo Testamento esse conceito de humildade era bem visto, né? E quando Jesus vem a essa terra,
ele vira a chave sobre o conceito de humildade. Porque Jesus ele vem, e a Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, que ele não se preocupou o ser igual a Deus. Assim como diz aí, coloca aí na tela, Cauã, por favor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. O conceito de humildade, ele muda com a vinda de Jesus aqui nessa terra. Porque para o grego, para os antigos, a humildade ela era mal vista. A questão de ter vida plena não estava ligada com uma vida de humildade. Eram coisas antagônicas, opostas entre si. E Jesus, ele inaugura esse conceito de humildade na sua vida. E ele traz a questão da humildade como uma virtude a ser seguida, como uma vida a ser vivida, né? A humildade se torna uma virtude em Cristo, quando ele se esvazia e assume a forma de servo, anulando a sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Então nós podemos ver isso em Jesus. O segundo conceito e a segunda virtude que Paulo traz aqui é a mansidão. E a mansidão também ela é importante para nós, e nesse contexto em que Paulo está escrevendo, ele tem dois principais sentidos. O primeiro sentido que Paulo traz aqui é no sentido de nós recebermos a palavra de Deus com mansidão no nosso coração. Porque existe uma guerra e nós estamos aí enfrentando essa guerra dia após dia dentro de nós. Paulo ele deixa muito claro esses princípios, esses conceitos, que nós estamos numa guerra interna entre a nossa carne e o espírito. E quando a palavra tem sido pregada, nós estamos nesse conflito e nessa guerra interior. E muitas vezes nós não queremos receber a palavra de Deus com mansidão no nosso coração, porque a palavra ela confronta, a palavra ela choca, assim como diz lá no livro de Hebreus, que a palavra ela é como uma espada de dois gumes e separa a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. E quando a palavra é pregada, ela toca em áreas da nossa vida que nós não estamos condizentes com aquilo que Deus espera que nós vivamos, e aquilo choca as nossas vidas. A tal ponto de que nós, a partir dali, teremos que tomar uma decisão. Ou eu vivo por ela, ou eu vivo sem ela. Ou eu vivo aquilo que a Bíblia diz, ou eu vivo o que a palavra diz, ou eu não vou viver o que a Bíblia diz. Por isso que nesse momento Paulo ele fala da mansidão, e o primeiro conceito da palavra mansidão para nós é isso. Devemos receber a palavra de Deus com mansidão. Está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago ele vai dizer assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus ela é poderosa para salvar a sua alma e a minha alma. Ela é poderosa, mas exige algo de você e de mim. E aqui nesse texto, Tiago ele diz assim: olha, como é importante nós nos despojarmos, nós nos despirmos, nós deixarmos de lado toda a impureza, todo o acúmulo de maldade, porque irmão e irmã, eu quero te dizer que nós acumulamos maldades. Você pode dizer que não, eu sou uma pessoa santa, eu sou purinho, mas nós acumulamos maldades em nós. E como é importante nós nos lembrarmos disso, nós precisamos nos despojar de todas essas coisas e acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Ou seja, a palavra tem sido pregada, a palavra tem sido anunciada, desde o momento em que o Evangelho, Jesus Cristo veio a essa terra, a palavra tem sido pregada, a palavra tem sido anunciada, a semente do Evangelho tem sido falada, mas muitos não recebem a palavra com mansidão no coração. Muitos desprezam a palavra pregada.
mas muitos têm recebido a palavra com mansidão no coração. E esse é o primeiro sentido em que nós poderíamos falar sobre a mansidão. E o segundo sentido está ligado com atitudes que nós teremos com o próximo. Como eu vou me portar com a pessoa que está do meu lado, com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu patrão? Como eu vou me portar? Qual vai ser a minha atitude perante o próximo? É o que Paulo traz aqui. E a nossa atitude deveria ser com mansidão, mas muitas vezes nós não conseguimos agir com mansidão. Nós agimos com briga, nós agimos com outras características que não a mansidão. Braveza, a gente explode, a gente não tem paciência. E Paulo nos ensina aqui que uma das grandes virtudes da igreja é a mansidão. Porque essa mansidão, ela é expressão da manifestação de Cristo sobre a nossa vida. Lá no livro de Mateus, eu não coloquei aí no texto para os irmãos, eu só vou citar aqui para você. Eu tenho certeza que você que vem na igreja já ouviu esse texto, ou talvez que você entrou aqui a primeira vez, você já ouviu também esse texto, porque é um texto muito clássico e muito conhecido, que Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou e humilde de coração. Olha que interessante aqui, fazendo o link com essas duas virtudes que Paulo traz aqui para nós, a humildade e a mansidão. A humildade e a mansidão é a manifestação da vida de Cristo no meio da igreja. Por isso é importante, eu queria dizer assim para você e para mim: se nós vivermos a mansidão e a humildade, Cristo se manifestará no meio do seu povo. Quando nós vivemos a humildade, quando nós vivemos a mansidão, nós podemos dizer assim como Jesus disse: venham os que estão cansados, venham os que estão sobrecarregados, que nós, a igreja, os aliviaremos. Muitas vezes a nossa palavra é de peso, muitas vezes a nossa palavra é de condenação, mas a humildade e a mansidão, ela traz um tom de nós vermos como Cristo vê, de vivermos como Cristo viveu, e assim nós podermos recepcionar, trazer para esse rebanho, trazer para esse corpo, aquele que está cansado e aquele que está sobrecarregado. É o papel da igreja. Jesus Cristo disse isso, que agora a responsabilidade está com a gente, a responsabilidade é nossa, nós somos a igreja, e nós queremos manifestar a vida de Cristo através desse corpo. Então, como é importante essa virtude? A pessoa mansa, ela não reivindica sua própria importância ou autoridade, pois nele, cada instinto, cada um dos sentidos, cada inclinação da mente, do coração, da língua e da vontade, tudo enfim, está sob o controle de Deus. Quando nós somos pessoas mansas, nós estamos nos colocando sobre a vontade do Senhor. E tem um texto na Bíblia que é também muito conhecido, que é o texto de Números, capítulo 12, versículo 3, que lá vai dizer assim, que Moisés era a pessoa mais mansa encontrada sobre a face da terra. E ali naquele contexto, o que está acontecendo? Miriam e Arão, eles se levantam contra Moisés, porque eles disseram assim: olha, Moisés está querendo se achar o bambambam, porque ele pegou uma mulher cuxita, e ele se casou com ela,
E aí Miriam e Arão, eles não gostaram da atitude de Moisés, e eles foram questionar o posicionamento de Moisés, ali naquele contexto. E aí depois que eles questionam Moisés, depois você pode abrir lá na sua casa, Números capítulo 12. Depois que eles questionam Moisés, né, imagina alguém vir te questionar, não porque você é isso, não porque você é aquilo, como você faz essas coisas? E aí Deus, ele vai dar um testemunho a respeito de Moisés, e vai dizer que Moisés era a pessoa mais mansa encontrada sobre a face da terra. Por quê? Moisés não se preocupou em se defender, diante daquela afronta, diante daquela palavra de Miriam e Arão. Não. Porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele tinha se rendido totalmente à vontade do Senhor. Deus era com ele. Tanto é que muitas vezes nós nos iramos, muitas vezes nós pecamos por não saber dosar a questão da ira. E a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor é o Senhor da ira. Nós podemos deixar nas mãos do Senhor e buscar praticar a mansidão, porque quando nós saímos do pedestal da mansidão, nós passamos a querer nos defender. Mas quando nós estamos vivendo uma vida de mansidão, Deus é o nosso juiz. Deus passa a defender você e defender a mim, e defender a sua igreja. E foi o que aconteceu com Moisés, porque aí Deus foi lá defender Moisés. Moisés não precisou se defender, ele só viveu a mansidão. Vocês estão falando de mim? Falem. E Deus foi lá e defendeu Moisés. Tanto é que Miriam, no momento em que Deus foi lá e falou, por que vocês estão falando mal do meu servo Moisés? E depois que Deus deu a palavra a Miriam, ela ficou leprosa, e teve que ficar afastada ali de Israel por um período, até ela ser reintegrada à nação. Quando nós vivemos a mansidão e não nos preocupamos em querer nos defender, Deus passa a ser o juiz das nossas vidas. Deus, ele é o juiz da igreja. Sabe, querido, nós não precisamos nos defender, nós precisamos apenas viver como Jesus viveu. Porque tem muita gente que vai falar mal de você e de mim. Acho que desde quando eu me converti, pessoas falam mal de mim, e pessoas continuam falando mal de mim, e muitas dessas pessoas são pessoas próximas a nós, pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos bem, mas essas pessoas, por não ainda terem ouvido o chamado da vocação, elas não entendem. E nós precisamos ter clareza disso como igreja. Nós não podemos querer pagar o mal com o mal, nós não podemos querer agir da mesma moeda que essas pessoas agem, porque elas não tiveram seus olhos abertos. E eu tenho certeza que antes de Jesus Cristo abrir os seus olhos, você também era assim. Eu também era assim. A gente ficava falando mal de crente, a gente ficava falando que crente era tudo fanático, que ficava dando dinheiro para pastor, não era assim? Mas um dia Deus alcançou a sua vida. E se Deus alcançou a sua vida, Ele vai alcançar a vida do seu familiar, Ele vai alcançar a vida da sua família, Ele vai alcançar. Então não queira fazer na sua força, viva essa virtude, mansidão, humildade e mansidão. Terceira característica, longanimidade. Paulo vai trazer aqui para nós, com longanimidade. Essa palavra longanimidade é uma paciência muito longa, é algo muito longo. A gente é muito pronto para explodir, né? É como acender uma dinamite, né? Aquele, quando a gente acende lá nos desenhos, que vai vindo aquele pavio. Tem gente que vai muito rápido. A longanimidade é como se nós tivéssemos um pavio, né, muito longo, que você acendesse, para ele chegar até explodir, dá tempo de ir lá e apagar. Tem muita gente que explode rápido, né? Eu sei que eu sou assim também um pouco às vezes. E essa palavra longanimidade, ela tem dois sentidos.
que nós podemos entender para nós aqui. O primeiro deles é: a firme paciência no sofrimento ou na adversidade. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 10, Tiago vai nos ensinar a respeito disso, dessa primeira característica aqui, da longanimidade. E ele diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Imagina um profeta lá no Antigo Testamento falando daquilo que Deus iria fazer, pregando sobre a vinda do Messias, e ele sendo criticado, taxado, né? Muitos foram perseguidos, muitos foram mortos, né? Esses profetas precisavam ter paciência. E aqui Tiago, ele nos exorta a isso: olha, tomem por modelo no sofrimento, na paciência dos profetas. Eles foram pacientes, porque a mensagem que eles trouxeram muitas vezes não foi de bom grado, não foi algo que caiu nos ouvidos dos seus ouvintes e foi algo bom, mas eles tiveram que ter paciência, né? Da mesma maneira nós precisamos, porque qual que é o nosso papel como igreja? Pregar. E muitas vezes a gente desiste de pregar, porque a gente vai falar lá para aquele nosso amigo do trabalho, e aí o nosso amigo vai zombar de nós, e a gente fala: para isso eu não prego mais, e a gente desiste. E nós precisamos ser pacientes para sofrer essas adversidades e não desistir de fazer o nosso papel, que é pregar. Então, como é importante nós fazermos isso. E o segundo, não nos apressar, porque muitas vezes nós somos prontos para nos vingar do mal e para retalhar pessoas que nos maltratam, nos machucam, nos perseguem, e a gente quer descontar com a própria moeda. E não deveria ser esse o nosso comportamento. A paciência, ela nos leva a um lugar onde nós vamos nos colocar no lugar do outro, entender a realidade, e nós vamos desfrutar de algo poderoso da parte de Deus, que é algo interno nosso. A igreja, ela pode desfrutar disso. A igreja pode viver essa paciência, essa longanimidade. E Paulo nos exorta a isso aqui. E a quarta virtude que ele traz é suportar. E essas 4 virtudes que ele traz, todas elas nós fazemos em amor. Humildade, mansidão, longanimidade e o suporte, que é suportando-vos uns aos outros em amor, que é dar suporte. O suportar aqui é a manifestação da paciência. Porque quando eu sou paciente, eu tenho disposição em suportar a fragilidade do outro. Quando eu tenho a paciência, eu tenho disposição em suportar a deficiência, em suportar a fraqueza, em suportar aquele irmão, aquela pessoa que é mais débil na fé. Eu tenho disposição em suportar. Isso é uma grande virtude para a igreja, porque a igreja, nós temos pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Nossa igreja, nós falamos isso, que nós somos uma igreja de gerações, né? Então nós caminhamos juntos. Nós estamos caminhando os mais experientes, que é como é que é o nome do ministério, pastor, agora? Os 60 a mais. Nós estamos andando com 60 a mais, mas nós estamos andando com as criancinhas de colo, bebezinhos, crianças. Mas nós também estamos jogando bola com os jovens e adolescentes, mas nós estamos também caminhando com os adultos. Cada um tem as suas demandas, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas fraquezas. Alguns são mais maduros, outros são mais novos, e como é importante suportar. Suportar é algo muito importante para nós vivermos como igreja. E eu preciso aprender a suportar o meu irmão, a minha irmã, você aprender a me suportar,
nós nos suportarmos em amor. Suportar é ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo por conta das suas fragilidades. É importante nós fazermos isso, e isso é uma marca da igreja. Como é importante nós vivemos essas 4 virtudes, e todas elas só são possíveis se nós fizermos em amor. O amor é a base de tudo, e é uma atitude básica para nós. Amor não é sentimento. Muitas vezes nós nos enganamos quanto a isso. Amor é uma atitude prática, sua e minha, em nos dispormos a querer o melhor do outro, de nós darmos de nós o nosso melhor para o outro, sem nos preocupar com o que nós vamos receber em troca. Por isso a importância de nós vivermos isso em amor, a humildade em amor. Jesus ele fala assim: eu sou manso e humilde de coração. Tem muita gente que fala palavras de humildade, mas dentro do coração há soberba. Todas essas virtudes, elas primeiro são vividas dentro do coração. Deus sabe quem são os verdadeiros humildes, os verdadeiros mansos. E que todos nós possamos caminhar juntos como igreja nessa direção, em amor. E Paulo ele exorta a nós isso, e ele fala assim: olha, nós precisamos ser diligentes nisso, nós precisamos nos esforçar com empenho nisso, nós precisamos lutar por isso. No versículo 3, Paulo ele vai nos dizer isso, e no contexto original, Paulo está mostrando para nós a importância de nós lutarmos por isso, buscarmos isso de uma maneira que... Por que ele fala isso? Porque existe a possibilidade de nós não vivermos. Porque se ele declara aqui para nós nos esforçarmos diligentemente, e aí o esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e desfrutar disso e viver essas virtudes a qual nós compartilhamos aqui, e fazermos tudo isso com diligência, com esforço, com dedicação, é porque é necessário eu e você, de alguma maneira, nos inclinarmos a isso, entrarmos nesse caminho, entendermos que isso é importante, e juntos, como igreja, lutarmos para preservar essas virtudes e preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz em nosso meio. Porque nós só podemos viver a vida de igreja se o Espírito estiver em nós e estiver no nosso meio. Nós não podemos viver essa unidade se o Espírito não estiver em nós e não estiver no seu corpo, na sua igreja. Por isso é importante nós entendermos que aquilo que é necessário nós fazermos, nós precisamos fazer. Nós não podemos deixar de lado a nossa responsabilidade, e muitas vezes nós negligenciamos isso, e Paulo ele traz para nós essa exortação, que nós possamos lutar por isso, que nós possamos buscar isso, porque senão nós podemos falhar. Mas quando nós estamos empenhados nisso, entendemos o nosso papel, entendemos a nossa vocação, estamos aprendendo da palavra de Deus, a doutrina correta, aquilo que vai falar ao nosso coração, para que nós possamos praticar a palavra de Deus de forma coletiva como igreja, e nessa unidade do Espírito que nos une, nos liga e nos amálgama a essa verdade de Deus, isso produz vida, isso produz salvação, isso produz transformação, isso produz vida no nosso meio. Quando nós estamos vivendo a vida do Espírito como igreja, e nessa unidade, nós vivemos a vida de Deus, nós vivemos o melhor de Deus, nós vivemos as bênçãos de Deus como igreja. E todos nós temos um papel
importante nisso. Você e eu fazemos parte disso. Porque do versículo 4 ao versículo 6, Paulo ele vai falar sobre a unidade. Ele fala que existe uma unidade do Espírito e que nós precisamos lutar para preservar essa unidade no vínculo da paz. E ele vai dizer, o texto que nós lemos em unidade aqui, que existe apenas um corpo. Não tem dois corpos. Existe apenas um corpo. E usando um termo que a Kátia falou aqui na EBD hoje de manhã, a noiva de Cristo. Jesus Cristo não tem duas noivas, Jesus Cristo tem apenas uma noiva. E essa noiva é a igreja. E você e eu fazemos parte dela. Por isso, nós precisamos entender a unidade. Essa unidade é muito importante. Você não pode estar fora desse corpo. Eu não posso estar fora desse corpo. Nós precisamos estar ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Assim como diz a canção do Daniel Souza. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Por isso eu quero dizer para você, eu preciso de você. Nós precisamos de você. Você precisa da pessoa que está do seu lado. Ainda que você ache que não, eu quero dizer, você precisa. Nós precisamos uns dos outros para vivermos essa unidade do Espírito. Glória a Deus por isso, porque Deus quis assim, porque senão nós viveríamos uma vida de egoísmo, assim como muitos hoje estão vivendo aí nesse mundo, porque é isso que tem sido pregado. As pessoas pregam egoísmo, egocentrismo, viver no seu próprio mundo, buscar as suas próprias coisas, mas nós estamos aqui, ainda que nós saibamos que nós temos um Deus que ama, nos ama e que quer o melhor de nós individualmente, mas o interesse de Deus, em primeiro lugar, é com o seu corpo. O interesse de Deus, em primeiro lugar, é com a sua igreja, porque Deus está despertando a nossa vida para sair de uma posição de se preocupar apenas conosco, mas para nós pensarmos no coletivo, porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um. São três pessoas, pensamentos diferentes, cabeças, mas que pensam em unidade. E é essa unidade que Paulo está nos ensinando aqui, para que nós possamos viver essa unidade no Espírito com o Pai. E nós uns com os outros. Por isso que ele diz que só tem um corpo, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. E qual é essa esperança? É a esperança que nós cremos que um dia Jesus Cristo virá para buscar a sua noiva. Só existe uma esperança, irmão, e eu quero te dizer, talvez você entrou aqui nessa noite desesperançoso, talvez porque você está focando numa esperança falsa, mas eu quero te dizer aqui, que a nossa verdadeira esperança, e só existe uma, é essa: Jesus Cristo virá buscar a sua noiva. Sabe, querido, isso nos gera esperança no coração. Porque quando eu fico pensando, os meus problemas, as minhas frustrações, a minha dívida no banco, os meus problemas conjugais, a gente fica olhando para os nossos problemas e a gente passa a não ter esperança. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança para você e para mim, de um Cristo que morreu, que ressuscitou, que foi ao Pai, assim como nós aprendemos hoje aqui na escola bíblica. Ele disse assim para a sua noiva: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai e eu vou os preparar lugar, e eu vou voltar para buscar vocês.
para estar num lugar onde não haverá mais choro, para voltar para te levar para um lugar onde não haverá mais dor, para voltar para levar vocês para um lugar onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais perda, onde não haverá mais luto, onde não haverá mais morte. Essa é a nossa esperança. E a palavra do Senhor diz assim: se a sua esperança está apenas nas coisas aqui desta terra, nós somos pessoas miseráveis, porque a nossa vida não consiste apenas aqui. Como é importante nós entendermos isso. Não tem duas esperanças, é apenas uma. E essa é a esperança que deve mover o nosso coração, para que nós possamos viver com todo entusiasmo, com todo empenho, com toda dedicação, o chamado de Deus na nossa vida. Então, irmão e irmã, não importa, dá o seu melhor, entrega por inteiro, não se entrega pela metade, dá o seu melhor, dá o seu tudo, dá o seu 110%, tenta fazer o máximo que você puder, porque um dia nós estaremos com Cristo, e a nossa coroa estará reservada, e eu sei que assim como você e eu, um dia queremos ouvir de Jesus: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu quero ouvir isso, mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos preservar isso, e talvez nós estamos abalados, porque as situações da vida, as provações desse mundo, nos desfocaram da verdadeira e da única esperança que nós temos como igreja. Por isso que eu quero alertar e lembrar você de qual é essa esperança, que você se lembre dela todos os dias. Nós estamos aqui de passagem, Jesus Cristo vai vir buscar você e a mim. Enquanto nós estamos aqui de passagem, entrega o seu melhor, dá o seu máximo, dá o seu tudo para aquele que entregou o tudo dele por você e por mim. Jesus Cristo não deu parte, Jesus Cristo ele deu tudo. Jesus Cristo entregou o seu corpo, Jesus Cristo ele entregou o seu sangue, Jesus Cristo ele se doou por completo, por inteiro, por você e por mim, na cruz. Uma só esperança, um só Senhor, Senhor Jesus Cristo. Apenas Ele, só Ele é o nosso Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu queria finalizar com esse versículo aqui, porque tem muita gente que diz assim: Deus é Pai de todos. E eu quero te dizer que Deus, Ele é Pai de todos aqueles que o reconhecem como Pai. Porque tem muita gente que tem pai, mas não reconhece o pai como pai. Vocês já ouviram muito, eu acredito que vocês já devem ter visto, ouvido muitas experiências de pessoas que, por conta das situações da vida, tiveram ali os seus pais biológicos, mas o pai abandonou. E aquela criança, aquele filho, nasceu ali, viveu sem o seu pai biológico. E muitos desses, mesmo tendo pai biológico, não reconhecem aquele como pai biológico. Então não basta apenas você saber que você tem um pai. Deus, Ele é pai. E a Bíblia diz que Ele se deu por inteiro para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus se deu por todos, mas só pode ser chamado filho aquele que reconhece Deus como Pai. Se nós não reconhecemos Deus como Pai, nós nunca vamos chamar Ele de Pai. Como Deus vai te chamar de filho se nós não o reconhecemos como Pai? Então é muito importante nós entendermos isso. E nessa noite, você que está aqui, e esta palavra que foi compartilhada, é para que hoje você tenha a oportunidade de entrar nessa família de Deus.
Se você entrou aqui nessa noite, essa é uma oportunidade que Deus te dá de você reconhecer Ele como seu Pai. Talvez você nunca teve essa oportunidade, ou talvez você nunca ouviu uma mensagem como essa, ou você tem aquele conceito de que Deus é Pai de todos, Deus Ele é Pai de todos, e não é assim. Mas você pode ser filho, porque Deus deseja que você seja filho, basta tão somente você reconhecê-lo como Pai, e reconhecer a obra de Jesus na cruz por você, todo o amor que foi dado, toda entrega que foi dada por você, para que você possa fazer parte dessa família. Até aqueles que estão afastados, mesmo estando longe, reconhecem o Pai. Aquele filho pródigo que se afastou, num determinado momento da sua vida, ele lembrou assim: olha, na casa do meu pai tem fartura, na casa do meu pai tem riqueza, tem bens, tem alimento, tem tantas coisas que até os servos deles comem melhor do que eu. E num determinado momento, caindo em si, ele volta para a casa do pai. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus é Pai. Deus, Ele é nosso Pai, quando nós o reconhecemos como Pai. Talvez a sua relação com Deus nessa noite está abalada. Deus continua sendo Pai. Talvez você perdeu a percepção de filho. Talvez você está com a sua mente embaçada, porque o pecado muitas vezes nos leva para longe de Deus, e é isso que a Bíblia diz, e isso distorce quem nós somos. Mas a posição de Deus a respeito de você e de mim não muda. Deus continua te amando, Deus continua sendo Pai. Que nós possamos, pela fé, reconhecer os nossos erros, reconhecer quem somos e retornar, nos humilhar, pedir perdão ao Pai e viver dessa maneira, viver de um modo digno, da maneira a qual um dia nós fomos chamados.